Bem-vindos ao podcast Muito Além do Gesso, o podcast da ortopedia. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo. Meu nome é Leandro Enisman, eu sou médico ortopedista especializado em cirurgia do quadril e estou aqui com meus amigos André Weinstein e Noel Zerovicifone para conversarmos sobre o dia a dia do ortopedista. Se você ainda não nos segue no Instagram, podcast.ortopedia, vai lá agora e segue a gente, já manda uma mensagem. Se você está aí do lado de um amigo ortopedista, já cutuca ele, fala olha que legal esse podcast. Se você é acadêmico, já manda naquele seu grupo, do seu grupo de estudos da faculdade, fala do podcast, ajuda a gente a chegar na boca e nos ouvidos de todo mundo. Eu queria fazer um comentário antes de começar o podcast de hoje. No último episódio, a gente conversou com a Ana, que é uma acadêmica que quer fazer ortopedia, e falando um pouco sobre feminismo e as questões da mulher. E logo depois que a gente soltou aquele podcast, teve uma polêmica bem grande nas redes sociais, né? Que foi o hashtag MadBikini, né? Que a história começou com um estudo falando das condutas não profissionais de médicas nas mídias sociais. Quem quiser saber mais pode procurar na internet. Eu só queria mostrar para vocês como, às vezes, esses temas de feminismo e do lugar da mulher na medicina, e no nosso caso, na ortopedia, às vezes parecem ser que a gente está sempre chovendo no molhado e falando coisas que não fazem tanto sentido, mas acho que é uma luta constante para as mulheres e nós, como homens, no caso nós três aqui, homens ortopedistas, temos que ajudá-las nas questões dela. Então, se você não viu essa história, vá lá dar uma procurada no hashtag MadBikini e ver o que aconteceu, que é uma história bem interessante. Indo para o podcast de hoje, o nosso episódio hoje é sobre um tema que interessa todo mundo. E o tema é dinheiro. La Plata. Eu acho que esse tema aí, dinheiro, né, cabe para todo mundo, né, pessoal? Você que está nos escutando aqui, vai falar, pô, os caras vão falar quanto eles ganham? A gente não sabe, né? Tem que esperar o episódio até o final. Quem sabe isso é uma confissão aí de algum de nós três. Mas estou brincando. O objetivo é a gente poder falar que tipos de decisões, seja na sua residência, seja na sua vida depois de formado, vão te fazer ganhar mais ou menos. Tem a ver alguma coisa de tipo formação? Uma coisa que eu ouvia muito na residência, tipo, não sei se era a imaturidade da galera, do tipo, puta, a medicina tá piorando muito, não vale a pena fazer R4, especialização, consultório não dá mais dinheiro. O objetivo é se formar, dar 6 plantões por semana até os 35, 40 anos, acabar o gás, pega esse dinheiro e investe. Talvez na época com juros a 15%, quando era o ano, mas hoje em dia você que gosta de investimentos aí, tá vendo que a taxa de juros baixa novamente, então o dinheiro tá rendendo menos, né? Mas o André até falou 2 ali, acho que ele tá manjando de investimento. E aí, André, valia a pena ficar 10 anos dando plantão, pegar o dinheiro e botar no banco? Sabe que eu tenho um amigo que realmente entende de dinheiro, que toda vez que ele fala que o médico está olhando algum investimento, é hora de sair dele, né? Porque o médico não entende muito dessa coisa. Eu vou fazer uma meia-culpa aqui, depois eu interromper, André, que você falou essa frase quando eu falei que ia comprar uns bitcoins, e mesmo assim eu comprei e acho que estava certo. Porque eu acho que o médico ele tem essa coisa de tentar entender das coisas e resolver o seu próprio problema. E a gente esquece que, de repente, a gente pode estudar um pouquinho, estudar 1, 2 meses, ler alguns livros, mas as pessoas estudaram também seus 10 anos para isso, né? Então a gente fala, não, agora eu vou entrar no Bitcoins. Putz, sai, porque agora a coisa deve cair. Tô brincando, lógico, eu sei que tem muita gente que entende de dinheiro, médicos que também fazem a coisa certinha, mas eu ouvi essa piada, eu acho que ela coube nesse sentido, né? Noel, me fala uma coisa. Ortopedista no Brasil ganha bem? Olha, acho que é uma boa pergunta. Na contra a parede já. Eu vou responder a pergunta com outra afirmação. Ortopedistas nos Estados Unidos ganham muito bem. A gente tem estudos mostrando aí, do Medscape, um estudo famoso, né? Que o ortopedista é uma das especialidades que mais ganha dinheiro nos Estados Unidos, né? No Brasil, a gente não tem, nenhum dado oficial sobre isso, para saber se o ortopedista ganha bem comparado com outras especialidades. A gente sabe boatos, né? Os boatos que correm a boca pequena do pronto-socorro da sua cidadezinha é que o ortopedista ganha bem. Eu não sei se, pelo fato da gente utilizar material caro, existe essa lenda urbana que, tipo, o fato de se mexer com mais dinheiro ganha mais, ou o fato de ter mais cirurgia,
Lógico que existe a questão do procedimento, né? Eu acho que a gente não pode negar isso, né? Ortopedista, a sua grande maioria faz procedimentos cirúrgicos, faz cirurgia, e no modelo de remuneração que a gente tem hoje aqui em São Paulo e no Brasil inteiro, na grandíssima maioria, você ganha por procedimento. Então, o clínico ganha para consulta, para fazer uma visita hospitalar, a gente também ganha por isso, mas a gente é remunerado pelas nossas cirurgias, né? Então, acho que respondi parcialmente a sua pergunta. Vamos ver se o André já pode complementar com a outra parte dela. Esse silêncio não foi proposital, viu, pessoal? O André realmente está pensando. Não, cortou no final, você me chamou, foi o André. Olha, eu vou responder um pouco mais na lata. O ortopedista ganha bem. Eu acho que a gente precisa entender um pouquinho a realidade do país que a gente vive e botar isso numa certa perspectiva. Eu diria que o médico ganha bem, tá? De uma maneira geral. Eu acho que uma coisa que a gente precisa alinhar com as pessoas, a expectativa delas, é o jeito que elas enxergam a coisa com o que é ganhar bem. Lógico, eu nunca vi um médico realmente estar numa situação muito ruim. Talvez, assim, uma coisa que eu acho que vem meio cultural, né? Assim, sempre quando a gente conversa com uma pessoa mais velha, um ortopedista mais velho, no caso, ele fala que a residência dele era mais difícil, que ele trabalhava muito mais, que os residentes de hoje em dia são muito moles, e provavelmente na geração anterior era a mesma coisa. E eu acho que a mesma coisa se fala do dinheiro. Antigamente você ganhava muito mais, que hoje em dia a vida está muito pior, que hoje em dia as pessoas ganham muito menos, e fazem teorias apocalípticas, é difícil falar, né, no podcast, que o mundo vai acabar. Mas eu acho que sim, eu acho que pelo menos a imensa maioria que eu conheço tem um ótimo padrão de vida e não passa nenhuma necessidade. E aí, Lê, o que você acha? Eu concordo com você. Eu acho que aqui a gente está falando de média, óbvio, entendeu? Infelizmente, com certeza tem alguns colegas que ganham mal, mas eu acho que no geral a gente ganha bem sim, e tem algumas pessoas que saem fora da curva e que ganham muito bem. Eu concordo com você que a gente tem que comparar com as outras profissões, entendeu? E se a gente comparar, eu concordo com você também que médicos em geral ganham bem, mas eu ainda acho que ortopedistas ganham melhor. Eu tenho uma opinião que eu acho que médico é muito reclamão. E a gente vai tomar muito cuidado para não entrar nesse mindset, né? Que é uma palavra legal, todo mundo gosta de falar mindset, de reclamar demais, entendeu? Às vezes você tá naquele plantão, você tá naquele café no intervalo de consultório, e você entra, tá todo mundo reclamando e não sei o quê, entendeu? E eu acho que no geral, assim, você vai ver as pessoas estão reclamando, mas tem muita gente andando com carro bom, depois você vê no Instagram, tá todo mundo viajando quando podia viajar antes da pandemia, muita gente morando bem. Então, eu também concordo que médicos ganham bem. O que eu acho, tem um detalhe que eu queria falar. O que eu acho que incomoda muito a gente, e honestamente também me incomoda muito, é que é diferente quando você pensa quanto você ganha no final do mês e quanto você ganha por procedimento. E eu acho que isso irrita muitos médicos e muitos ortopedistas. Então, às vezes, a gente faz aquela cirurgia pelo convênio, que você sabe que foi uma cirurgia super complexa, e às vezes o código daquela cirurgia é ruim, e naquele procedimento você ganhou muito mal. E isso irrita muito a gente, me irrita também muito, entendeu? Você vê e fala, poxa, eu fiz uma cirurgia que foi super difícil, eu tenho toda a responsabilidade, e aquele cara, a gente xinga o auditor, né? Aquele cara que glosou o meu código, não sei o quê, e eu tô aqui trabalhando quase de graça. Então isso é muito irritante, isso realmente deixa a gente cansado. Mas o importante que a gente tem que pensar quando a gente está discutindo se o ortopedista ganha bem ou não, é no final do mês quanto você ganhou. E daí eu acho que na somatória, querendo não, a gente tem um monte de consulta, a gente tem um monte de plantão, a gente tem um monte de cirurgia, eu acho que a somatória final é bem satisfatória. Eu acho que não dá para reclamar na média. Mas sabe que uma coisa que você falou que eu acho que uma coisa perigosa é um pouco... Eu acho que as pessoas projetam o sucesso em algumas imagens. E uma delas que você falou foi no caso do carro. Eu acho que muitas vezes as pessoas ficam escravas um pouquinho dessa imagem, querendo dar passos talvez um pouco mais rápidos do que seria um passo natural. Então a pessoa de repente se endivida para comprar um carro mais bonito e de certa maneira acaba tendo que remar demais atrás disso e ele tem essa sensação de que não está valendo tanto a pena. Eu não sei, eu acho que essa coisa de alinhar e viver o dia a dia com aquilo que você tem
se planejar direito talvez seja um trunfo muito maior e que você coloca um pé no chão. Eu lembro muito bem de, assim, na época da residência, quando você começa a ganhar um pouco mais de dinheiro com os plantões fora, que isso acontecia, a primeira coisa que as pessoas faziam era trocar de carro, que não faz muito sentido no meu modo de ver. Eu Sim, pessoalmente, é assim, quando a interessante. gente fala de carro, eu não tenho carro hoje em dia, né? Eu só ando de Uber, táxi, eu tenho um carro dividido eu e minha esposa, mas eu ando muito de metrô, de ônibus e tal, então pessoalmente carro eu não valorizo nada também, mas é uma coisa muito minha, sei lá, tem pessoas, eu por exemplo, eu falei de viagens, eu gosto muito de viajar, então talvez eu gaste com viagens do que algumas pessoas olham e falam, nossa, nada a ver, daí também entra o que a pessoa valoriza também, né? Uma coisa interessante disso de carros, talvez não que o André seja mais velho do que os nossos ouvintes, porque a gente não sabe quem está nos ouvindo, né? Mas realmente a ideia de comprar carro ou não tem mudado, né? O Leandro, todo mundo aqui tem contato com residente, né? E não sei o quanto que os residentes, essa é uma noção geral. Lógico que o dinheiro é para se preocupar, né? Todo mundo tem boleto e a gente tem que se preocupar com isso, principalmente quando vai aumentando na vida, né? Mas vocês não acham que os residentes estão preocupados demais com isso? Vocês acham que, pelo menos o contato que vocês têm tido com eles? Olha, eu acho que igual, na verdade. Acho que daí entra um pouco o que o André falou de sempre achar que as pessoas estão mais preocupadas, entendeu? O que eu sinto que eu acho que é diferente é que eles já têm mais acesso a saber lidar melhor com o dinheiro do que eu acho que a gente sabia, entendeu? Então, por exemplo, é isso que o André estava falando, de estudar investimentos tal. Eu acho que mais residentes têm noção disso do que a gente tinha na nossa época. Eu acho que a preocupação deles, eu acho que talvez tenha um lado mais invertido também, né, André? Você está falando da geração mais velha achar que era mais difícil, que trabalhava mais. Daí tem uma questão também da geração mais nova achar que as coisas agora estão mais difíceis no mercado de trabalho, sabe? Então a preocupação hoje em dia é muito grande. Poxa, tem mais faculdade de medicina, tem mais residência de ortopedia, então se preocupa muito se o mercado vai ficar mais inundado e se isso vai fazer um problema para as pessoas ganharem dinheiro, né? Mas eu também acho que isso, de certa forma, é uma coisa que a gente já ouvia na nossa época, né? As pessoas têm a impressão que acho que uma hora o mercado esgota, né? Ou vai acabar o número de pacientes e tal. Eu acho que com certeza o número de pessoas formadas vai aumentando no mercado. Existe, obviamente, lei da oferta e da procura, mas eu acho que a gente está ainda bem longe de esgotar o mercado, pelo menos é a minha opinião. É engraçado também, só para complementar, Leandro, como que a gente tem preconceito em relação a isso, né? Eu lembro quando a gente dava plantão na residência, esses lugares aqui mais perto de São Paulo, mais longe de São Paulo, né? Esses lugares suzoides que os residentes vão lá para dar plantão. E tinha um chefe lá que também dava plantão. E, puta, os residentes falavam assim, puta, meu cara tá lá, meu Deus do céu, o que que ele fez de errado? O que que ele fez de errado? Aí ninguém descobriu o que ele tinha feito de errado. Alguém descobriu que ele comprou um apartamento em Miami. E o apartamento em Miami foi com $1 a 2, sei lá. E o dólar foi para 4, ele se ferrou. Por isso que ele dá plantão nesse lugar. Pessoal, fiquem tranquilos. Os ortopedistas continuam ricos, menos esse cara que continua tendo plantão nesse lugar fora. Então, a gente fica com esses mantras na residência, né? De arranjar situações. Afinal, cada um tem sua trajetória, né? Não tem jeito. Eu acho que um pensamento assim que eu achei interessante, né? Eu conversei com alguns residentes. Agora eu já posso falar pessoas de outra geração, né? Acho que agora eu tô com, com 15 anos de formado, né? Arredondando um Já pouquinho. podemos falar Posso, disso, sim. já pode falar, né? Para não falar outras duas ou três, mas vamos falar uma que aí eu fico mais tranquilo. Acho que eu tô chegando na crise dos 40. Eu percebi dois perfis, assim, um perfil que eu vou chamar mais desencanado, e não quer dizer que não tinha na minha geração também, mas eu percebi ele mais presente, assim, pessoas vivendo muito o momento, assim, mais tranquilas também, o que não quer dizer que é ruim, e também esse perfil que se endivida para manter uma imagem, assim, também, esses dois perfis existiam, mas eu acho que tinha mais gente na minha época que se endividava para uma imagem menos do desencanado, ou talvez agora tenha um pouquinho mais do desencanado, sem se preocupar um pouquinho em acumular algumas coisas que sim, serão gastas no decorrer da vida, se a gente pensar numa trajetória, na trajetória das pessoas,
as despesas sempre aumentam. Isso é um fato. Independente Diz de o qualquer pai de coisa. 2 filhos, né, pessoal? Só para É. deixar claro, né? O André tem 2 filhos, o Leandro tem um e minha esposa está grávida. Então a gente tem os 3 níveis aqui de boletos. Um compra berço, o outro já está com as fraldas já correndo à Tá solta dando e a o André já mínima. está nas escolas, né? Então, tipo, As, a gente tem vários as níveis. escolas não são light, viu? Mas eu vou te dizer, mas acho bem interessante o que você falou, André, porque eu concordo. Eu acho que eu tenho visto mais esse perfil, como você chamou, de desencanado, assim, vamos dizer. Porque se você for pensar, então, a gente tá falando de novo de grana, tipo, o médico em geral, o ortopedista, a gente ganha, na verdade, muito acima do que a média da população. Então, assim, é muito possível você viver com menos, né? Então, eu conheço algumas pessoas também que trabalham, poxa, eu conheço alguns ortopedistas que falam assim, sexta-tarde é sábado. E daí começa o final de semana na sexta-feira na hora do almoço. E eu já conversei com alguns que voltam no final de semana na segunda-feira à tarde também, entendeu? E a verdade é que com o que a gente ganha, em geral, se você trabalhar de segunda à tarde a sexta de manhã, se você não se preocupar com essas questões que a gente estava falando, então, poxa, não quero ter um carro, não faço questão de um puta carro, não faço questão de fazer umas puta viagens, ou de repente até também, assim, o pessoal... São Paulo, onde a gente mora, é uma cidade muito cara, né? Eu vejo colegas que são de outras cidades, de outros estados, putz, a renda, eu acho, do que o que eles ganham não é tão diferente da nossa, e eu também acho que o custo de vida deles é muito menor, né? Então, acho que tem essa possibilidade, sim, de você fazer trabalhar um pouco mais light, ter uma vida um pouco mais light, se estressar menos, né? Eu acho perfeitamente possível isso, e eu acho muito legal. O importante só nessas decisões que eu acho, aí entra até um pouco mais para o pessoal que está entrando na carreira, nos residentes, quem se formou há pouco tempo, essas têm que ser decisões muito conscientes, né? E são decisões, na minha opinião, só um pouco difíceis de voltar atrás. Então, assim, você está terminando sua residência, você tem 27, 30 anos, 25, já nem sei direito quanto eu tinha quando terminei a residência, daí você pensa assim, não, vou ter uma vida light, vou ficar de boa, eu não faço questão de coisas tão chiques, não sei o quê, e você tem essa tua vida meio trabalhando um pouco menos, e quando você chega nos seus 40 e poucos anos, que nem, poxa, eu tive filho mais velho, suas despesas começam a aumentar, daí você começa a ver que aquilo que você ia para um hotel e ficava no hotel ruim, você começa a ficar mais fresco e querer ficar numa cama melhor, tal, você correr atrás de começar a ganhar mais dinheiro mais velho é mais complicado, né? Então, eu só acho que vale a pena essa reflexão, entendeu? Tem coisas, Tem aquela. muitas coisas que pode mudar ao longo da carreira, algumas são mais difíceis. Mas, mas uma boa, assim, e foi uma conversa que eu tive com dessa turma dos, eu sei lá como eu chamei, sossegadões, né? É, foi uma conversa bem interessante, porque eu fiz a pergunta para ele, assim, meio que brincando: o que você quer ser quando crescer, né? Não, eu quero atender no meu consultório e operar mais tranquilo. Aí eu, tá, e o seu consultório, você imagina que você vai atender pacientes que te pagam, que são particulares, ou que são convênios? Não, que me pagam. E você acha que por você atender pacientes que te pagam, então que são particulares, você vai ter uma vida mais tranquila? Ele mais tranquila. Eu falei, mas você acha que para ter um consultório particular, talvez você não deva estabelecer algum meio de contato, dar seu celular para os seus doentes? Ah, vou. Eu falei, mas ele vai te ligar. Você vai ter que passar visita no final de semana. Você vai ter tudo isso. No fundo, sua vida, se você realmente for por esse caminho, talvez seja mais atribulada. Esse tipo de planejamento da carreira é uma coisa que eu acho que realmente faltam para os médicos em geral, mas para os ortopedistas. Assim, imaginar um pouquinho o dia de amanhã. E daí a Não função... que a vida seja, desculpa, não que a vida seja tranquila, mas se você realmente quer ter uma vida regrada, talvez seja uma ótima vida trabalhar das 7 às 7. Você sabe que no momento que você acabou às 19 horas o plantão, às 7, enfim, como uma regra, até logo. Sim. E daí eu acho que é uma função importante da mentoria, entendeu? Eu acho que você ter um mentor que você conversa e que te fala essas coisas é muito importante, entendeu? Quando você é residente ou acadêmico, ou quem acabou de sair da residência, você tem a visão muito daquele serviço que você teve contato, entendeu? Que, em geral, não é a realidade, entendeu? Você vê uma porçãozinha pequenininha ali. Então, você conversar com pessoas para tentar entender melhor como é a realidade, isso pode ser feito tanto de maneira formal. Cada vez mais serviços de residência têm mentoria, então lá no HC a gente tem. Eu conversei hoje, inclusive, com o Adriano, que é um colega ortopedista lá
lá de Juiz de Fora. Acho que o Adriano deve estar ouvindo a gente, ele recomendou para os residentes deles, então um abraço aí para o pessoal da Federal de Juiz de Fora. E a gente está tentando disseminar isso. Eu acho que isso vai melhorar, entendeu? Porque, desculpa, me perdi um pouco, mas não só esses programas formais como a gente tem, mas se você não tem um programa formal na sua residência ou você está na sua vida e você não tem uma pessoa, procura alguém que você acha que é um mentor, bate um papo, liga. Isso pode ser uma conversa muito bacana, assim, tá para tomar um café e ter ideias, entendeu? Ou pede para eles ouvirem o podcast Muito Além do Gesso, né? Que já é um ótimo caminho, né? Pode nos mandar mensagem. E pode nos mandar mensagem. Inclusive, quem está nos ouvindo aí, esse podcast foi baseado numa coisa que um seguidor mandou no Instagram. Então, se você está ouvindo e tem interesse em sugerir novos temas, nos siga no Instagram, lá no podcast Muito Além do Gesso, né? Que é o podcast.ortopedia, e sugere lá no direct uma ideia sobre alguma discussão que a gente pode trazer aqui. Mas o Leandro falou da residência, cara, eu lembrei agora de um assunto meio polêmico. A gente sempre fala, né, de hierarquia da residência e tal. Então eu queria fazer uma rodada aqui de perguntas, que eu lembrei uma pregada que eu tomei na residência, que puta, a gente ficou super discutindo isso. Cara, você vai dar um plantão pro seu chefe. Você tem que ganhar o plantão, né? E, pô, você ficou 12 horas trabalhando num lugar, nada mais justo que você ganhar por isso. Mas há lugares de que isso não é muito verdade, né? Você vai operar com seu chefe fora, você ganha como auxiliar, né? Mas, pô, você é residente, né? Não é para você ganhar dinheiro, né? Esse é um assunto meio polêmico, né? Porque a gente sabe por aí nas residências que os chefes levam muitos seus residentes para operar fora, e tenho certeza que vocês já tiveram experiência com isso. Eu lembro um dia, quando eu era residente, essa história é muito boa, cara. Não lembro se era R2 ou R3, e meu chefe chegou para mim e falou: Nossa, Noel, você é um cara muito legal, eu gosto muito de você, vou te convidar para vir operar comigo, eu tenho várias cirurgias fora. Eu falei: Pô, que legal, vamos lá, né? Aí, sei lá, ele marcou 7 horas da manhã na frente lá da residência. Aí, de repente, eu tô lá, 6h50, ele me liga: Então, Noel, eu não vou conseguir ir, tá? Mas vai pro hospital, era o São Luís, tá? Falei: Vai lá pro São Luís e procura o médico X, tá? Procura o X e eu tô chegando lá. Aí eu, sei lá, peguei um táxi na época, o meu carro, fui lá pro São Luís, cheguei no centro cirúrgico, cara, meu chefe não tava lá. O cara que tinha marcado comigo não tava lá, e tinha um cara nada a ver, um cara que eu nunca tinha visto na vida. Aí eu vi esse cara, me apresentei, e o cara falou: Ah, você veio no lugar do tal? Eu falei: Não sei se eu vim no lugar do tal, mas meu chefe mandou eu vir aqui, então eu vim aqui. E, então beleza, entra aí comigo. Cara, fiquei o dia inteiro operando com o cara, das 8 da manhã às 7 da noite. E o cara não sabia que eu era residente, ele achava que eu era ortopedista. E no final do dia, eu cheguei para me trocar e ele falou: Pô, Noel, que legal que você veio, muito obrigado, um abraço. E, cara, não ganhei nada até hoje, entendeu? Você não passou na sala de honorários? Tomar um cafezinho no conforto, era isso? Mas é que tá, pô, o cara ganhou o dia inteiro de cirurgia, pô. O que vocês acham? Tem que dar uma ajuda de custo pro residente ou não? Isso é vespeiro. Eu tenho... então, esse vespeiro eu vou colocar de duas maneiras. Eu fiz, assim como todos vocês, alguns estágios fora, onde você se candidata, passa por uma baita seleção, paga, dá o seu tempo, chega lá e assiste. E você está aprendendo porque você quis. Eu acho que é muito importante que as equipes que fazem isso tenham uma equipe completa. Aí você convida uma pessoa e, caso seja do interesse dela e com o jogo combinado, ela vai lá ganhar o conhecimento. Sem ela, a cirurgia acontece da mesma maneira. É uma situação diferente. Eu acho que eu acredito nessa lógica. Não sei o que vocês acham. Mas você já viveu outra lógica, né, André? Fala aí. Eu nunca, você acha? Não como cirurgião, mas quando... Todos vivemos. Não, como... Exatamente. Todos vivemos. Vamos falar a verdade aí pra galera, né? Já teve muito disso, né? Sim. Eu também acho. Eu acho que assim, quando você... a cirurgia tem que acontecer independente do residente, ele não tem que estar lá para tocar função. Acho que... eu acho que daí ele não tem que receber. Se eventualmente você chama de uma cirurgia que você precisa de mão e que ele vai efetivamente tá lá ele é essencial na cirurgia, daí eu acho que ele tem que receber. E eu também acho uma coisa, que quando... Eu acho que o residente também tem que ver que isso é uma baita oportunidade para ele, entendeu? Então, por exemplo, várias residências acontecem no SUS
onde você tem muitas vezes limitação de material, você tem, por exemplo, às vezes casos muito graves porque esperam muito para operar, tal. E a realidade no mundo privado é diferente, né? Você tem materiais melhores, você tem pacientes que operam no momento certo, né? Então a cirurgia é muito diferente. Então acho que é uma baita oportunidade de aprendizado para o residente. E eu também acho que é importante valorizar o tanto que a gente aprende vendo, né? Às vezes os residentes têm muita impressão que você só aprende quando está efetivamente lá segurando o bisturi e tal. E a gente aprende muito vendo, né? Eu já fiz estágio observacional longo e sei o tanto que eu aprendi vendo pessoas boas operando. Uma coisa que tá tendo agora aqui em São Paulo, você que está nos escutando, que talvez até seja de São Paulo, ou que é de fora, que as residências dos lugares privados, alguns aqui de São Paulo, estão pagando muito bem os R4, né? Porque alguns R4 são grátis, já ia falar grátis, né? Na verdade não são remunerados, né? Eles têm o conhecimento, tudo. E eu conheço gente que, pô, foi fazer um R4 num lugar que a bolsa era, sei lá, R$ 6.000 por mês, falando um valor aqui, só pra gente falar que a gente não falou de dinheiro. Então, às vezes o residente pensa, poxa, eu vou fazer meu R4 nesse lugar, que eu vou conseguir ter um valor confortável, né, para o meu ano, até porque ele não precisa dar plantão fora, né? Então o cara pensa assim, vou ganhar esse dinheiro como R4 para eu não precisar dar plantão fora. Eu quando fiz R4 não ganhei bolsa, né? Não tinha e trabalhava no final de semana para me sustentar e emendava na residência, né? Então essa é uma situação que talvez a gente comece a ver cada vez mais comum, especialmente porque os serviços privados de residência estão crescendo bastante, né? E às vezes eles são novos, né? Então precisa dar um jeito de cativar as pessoas para irem lá. E, sei lá, não vejo com maus olhos, talvez seja uma tendência que a gente começa a conviver com isso. Parece esquisito, né? Mas eu não. Assim, aí é a opinião pessoal, né? Eu acho que uma diferença que existe entre os países é que realmente a bolsa do residente, assim, pelo menos a bolsa na minha época era de R$ 1.600, eu não sei quanto que está agora, mas ela era quase que uma ajuda, assim, realmente se você fosse viver, que eu lembro, assim, um aluguel, alguma coisa, era perto de 1.000, assim, não daria de verdade, né? Essa que é a verdade. Esse que é o ponto para morar perto do hospital e se alimentar, talvez, mas era muito em cima mesmo. Mas o grande ganho de conhecimento e contatos é enorme. Eu acho que você começa a moldar o jeito que você vai trabalhar na residência. Eu não mudaria de residência por um valor maior. Se me pagassem 5 vezes mais numa outra residência que eu achasse que talvez não fosse tão legal, honestamente eu acho que talvez não valesse a pena. Eu acho que uma Interessante, coisa... vocês veem, desculpa, Leandro, vocês veem caras da residência que super se destacavam, então melhor financeiramente? Vocês conhecem caras que não se destacavam nada e estão piores financeiramente? Não que sucesso seja só ganho financeiro, mas o assunto do podcast é dinheiro, né? Então, pensando nisso, estou tentando pensar na minha, né? Então, eu lembro que tem caras realmente que estão super bem aqui em São Paulo e eram ótimos residentes mesmo. E tem caras que eram super bons e outros que eram, sei lá, na média, sei lá o que também é na média, né? Que foram para fora e estão super bem também, e que estão aqui em São Paulo e estão super bem. Então eu não vejo uma regra, pelo menos pensando aqui de bate-pronto, mas se vocês tiverem alguma opinião. Eu não definiria sucesso por dinheiro. Mas vamos falar de dinheiro, vamos ser claro. Vamos falar se o melhor residente ganha mais dinheiro e se o pior residente ganha menos dinheiro. Talvez vamos usar essa métrica. Não, isso não é verdade. Concordo, não Eu é acho que verdade. depende do que você está chamando de melhor residente ou pior residente. Você já chama de melhor... Melhor nota. melhor Melhor nota e o que chegava mais cedo, era elogiado. Eu não vejo essa relação acontecer. Esse era meu ponto. Eu acho que o melhor residente de nota, não. Eu acho que o melhor residente no sentido de... Isso que você falou, de um cara que, puta, todo mundo gosta, chega cedo, trabalha bem. Esse cara talvez não seja o mais de sucesso, não sei se vamos chamar de sucesso a parte financeira, como o André Não, falou. vamos falar de dinheiro. Vamos falar de dinheiro, tá? Então vamos chamar La assim. Eu Plata. acho que esse cara não Ganha mais ou ganha vai ganhar menos? mais dinheiro, mas esse cara vai estar bem. Quem vai ganhar mais dinheiro, muitas vezes, é o cara que tem aquela inteligência emocional, entendeu? Hoje em dia, querendo ou não, o marketing médico, o cara saber se posicionar, o cara saber, de repente, saber aonde. Tem muito jeito de ganhar dinheiro, né? Por exemplo, o André estava comentando desse residente que falou do mercado privado, da celular para o paciente e tal. Tem muita gente ganhando muito dinheiro atendendo classe C e D
a preços popular, por exemplo, entendeu? Então, assim, tipo, eu acho que o cara saber se posicionar e ver aonde, na cidade dele, na região dele, onde ele vai ganhar. Se o interesse do cara é ganhar dinheiro, né? No episódio de dinheiro, estamos falando de dinheiro, né? Se Dinheiro. o cara se olhar assim, na região onde ele vai atender e falar, olha, aqui a oportunidade de eu ganhar dinheiro é fazer uma clínica popular. Se o cara tiver as manhas, ele vai ganhar dinheiro lá, entendeu? Então, eu acho que isso é bem desconectado do cara que é o melhor ou pior residente, concordo. Até porque, se você pensar, o cara que é o melhor pior residente, ele vai pegar uma clínica de convênio, aprender a operar, e operar no lugar ruim, e depois ele vai pegando mão. Realmente, talvez o cara se forma, pensando só em dinheiro novamente. E, cara, o cara vai dar, sei lá, 40 plantões no mês, ou o cara vai dar plantão nessas clínicas populares, o cara vai fazer isso e aquilo, realmente o cara vai ter um ganho financeiro bem maior, cara, bem maior, a curto e médio prazo. A curto e médio prazo. Isso não é mentira, é um fato, né? Ou, que está super na moda agora, ir pro lado negro da força, né? Também é um caminho, né? Se o cara quiser virar o Darth Vader, até ele consegue virar. Mas pelo menos aqui o pessoal do Mundo Além do Gesso, a gente é a favor dos Jedi, né? Bom, eu sou bem fã de Star Wars, então adorei a analogia. Outro episódio a gente vai ter, pessoal, se você gostou do episódio, depois pede pra gente, vai fazer um episódio só sobre o lado negro da força. Mas a gente não tá pronto para isso ainda. Mas é isso aí. Então, hoje falamos bastante sobre a questão financeira. Se você tem algum comentário, manda pra gente. Como o Noel estava falando, a nossa ideia agora é começar a colocar alguns depoimentos dos nossos seguidores aqui durante o podcast. Então, manda um áudio pra gente lá no podcast.ortopedia, no Instagram. A gente vai selecionar alguém por episódio para compartilhar aqui. Se você tiver interesse, manda lá falando um pouco sobre o podcast, falando sobre uma opinião sobre algum dos nossos episódios, dando alguma sugestão, contando um pouco sobre você, contando por que você gosta do nosso podcast, ou se você não gosta também, mas talvez se você não gostar a gente não vai publicar aqui, mas então conta um pouquinho pra gente, tá bom? E mais uma novidade que a gente vai fazer aqui agora, eu vou chamar de homenagem, que na verdade é um pouco cópia, de um podcast que a gente gosta também, que são amigos nossos, que é o pessoal do podcast Medicina e Cirurgia, e também tem uma conta no Instagram para vocês darem uma olhada lá, um pessoal muito bacana, eu participei de um episódio com eles, que é começar a fazer uma dica cultural, que a gente vai começar por nós três, aqui somos apresentadores, mas a ideia vai ser perguntar para os nossos convidados e dar uma dica de um livro, de uma série, de um podcast, de um filme, de alguma coisa que gosta. Então vai lá, Noel, dá uma dica para o pessoal aí de alguma sugestão sua. Boa, Leandro. Cara, eu vou sugerir um livro, viu? Essa quarentena tá me deixando aí com a minha leitura em dia, né? Então eu li um livro, até postei no LinkedIn, que é sobre o Theranos, né? Fraude bilionária do Vale do Silício. Basicamente conta a história de uma startup, você que é fã da metodologia disruptiva, inovadora, startupeira, fundo de venture capital, de uma dropout de Stanford, ou seja, era uma estudante de biomedicina que ela saiu da faculdade de Stanford e fundou uma startup que chegou a valer, não é mentira, tá? 9 bilhões de dólares, na qual ela falava que com apenas uma gota de sangue ela conseguia avaliar dezenas de exames laboratoriais. E aí o livro conta como começou, como ela conseguiu os investimentos e, como o próprio nome diz, não é nenhum spoiler, era uma fraude. Então a gente fica ouvindo essas histórias de startup, de investimento, patinetes amarelos. É legal ver um livro desses que conta um pouquinho de quando o lado vai pro lado negro da força. Você não falou o nome do livro, Noel? Eu acho que é isso, pô. É fraude do Vale do Silício. Vou até pegar, chama Theranos. Porque em inglês chama The Bad Blood. Eu li, não sei. Mas eu vou até pegar o nome certinho aqui para colocar, então. Tá bom. Bom, eu vou dar a minha dica, então, já que a gente está falando de dinheiro. Tem um filme que tem na Netflix, chama The Big Short. Eu acho que o título em português é A Grande Aposta. E é um título... Eu gosto muito do filme, além do filme ser muito bem feito, que ele fala um pouco sobre a ilusão que as pessoas não param para pensar. As pessoas se ancoram numa coisa e vão embora pensando no dinheiro. E eu acho que é um baita de um filme. A minha dica vai ser um podcast. Eu vou homenagear o pessoal que a gente está homenageando, que é o podcast Medicina e Cirurgia, que eles falam bastante sobre cirurgia, tem
Tem parte mais como a gente faz aqui, sobre o dia a dia do cirurgião. Eu já fui lá, eu vi outro dia um podcast legal que eles gravaram sobre espiritualidade e medicina. Eles têm alguns alguns episódios mais técnicos que falam sobre alguma doença, sobre algum procedimento. Então é um podcast bem legal. Sigam lá. E é isso aí, gente. Chegamos ao final de mais um episódio do Muito Além do Gesso, o podcast da ortopedia. Não esqueça de seguir a gente na sua plataforma preferida, de avisar para os seus amigos, de curtir a gente no Instagram. Um grande abraço e até a próxima.